Abram em Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 26, texto um pouquinho longo, 26 a 55, comemoração que foi ontem, Dia Internacional da Mulher. Eu vou ler na versão católica, versão Ave Maria, tá? Diz assim a palavra: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas e a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim a mãe de meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse: minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou o trono os poderosos, exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despiu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Vamos orar? Senhor, fale ao nosso coração, Pai, que essas palavras que forem proclamadas hoje, Senhor meu Pai, invadam o nosso ser e transforme a nossa vida. Que nós não saiamos aqui, Senhor meu Pai, do jeito que chegamos, mas transformado no poder do Teu Santo Espírito. Eu oro em nome de Jesus. Todas as citações bíblicas que eu trarei estará na versão Ave Maria, tá? Ontem comemoramos o Dia Internacional da Mulher, e eu gostaria de meditar com vocês sobre, acredito, a mais extraordinária mulher relatada na Bíblia, Maria, a mãe de Jesus. Maria é uma das figuras mais importantes da história, talvez a pessoa
mais polêmica da história da igreja, como nos ensina Hernandes Dias Lopes. Alguns a colocam numa posição que Deus nunca colocou. Outros deixam de dar a ela a honra que Deus deu. A melhor maneira de honrar Maria é examinar o que a Bíblia diz a seu respeito. Afinal, inclusive, somos reformados e acreditamos nas 5 solas. Dentre elas, a primeira, sola Escritura, somente a Bíblia. E assim sendo, a partir da Bíblia, vamos procurar destacar pontos sobre Maria para o nosso exemplo, para o nosso ensino. Deste modo, proponho entender, em primeiro lugar, o que a Bíblia não diz sobre Maria. O que a Bíblia não ensina sobre Maria, a mãe de Jesus. Bem, em primeiro lugar, Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus, e Jesus é Deus, mas ela não é mãe de Deus. Entendam, Jesus tinha 2 naturezas distintas, divina e humana. Como Deus, ele não teve mãe, e como homem não teve pai. Como Deus, ele sempre existiu, é o Pai da eternidade, o Criador de todas as coisas. Como Deus, ele pré-existe a todas as coisas, é a origem de todas as coisas. Jesus, ele é eterno. Se nós olharmos o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, a partir do verso 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Não há nenhuma dúvida que aqui João está falando de Jesus. Antes de Abraão existisse, ele já existia. João 8,58 diz: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. O filho, ele não pode vir primeiro que a mãe. Se Maria é mãe de Deus, José é padrasto de Deus, Ana é tia de Deus, João Batista é primo de Deus, Eli é avô de Deus. Entendam, queridos, o que a Bíblia não diz. Uma criatura não pode ser mãe do Criador. Então Maria não é mãe de Deus. Em segundo lugar, Maria não é imaculada. A tese de que Maria não herdou o pecado original, não tem tampouco não cometeu nenhum pecado em toda a sua vida, não tem nenhum amparo nas Escrituras. Esse dogma da Imaculada Conceição, ele na realidade é uma programação promulgado pelo Papa Pio IX, somente em 8 de dezembro de 1854. A Bíblia, porém, nos ensina que todos pecaram. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. É aquilo que nos aponta Romanos 3,23. Todos nós, inclusive Maria, herdamos o pecado de nossos pais. Não foi diferente com Maria. Maria era pecadora. Então, por que Jesus nasceu de Maria e nasceu sem pecado original? Simples. Porque Jesus não nasceu de um intercurso entre Maria e José, mas o ente que nela foi gerado, o foi pelo Espírito Santo. Vejam que a própria Maria se reconhecia pecadora e chamou Deus de seu Salvador. Em Lucas, aqui nós acabamos de ler, Lucas 1, 46, 47, diz: e Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Ou seja, pensem comigo, Maria tinha pecados, não era imaculada, pois se assim não fosse, não necessitaria de um Salvador como apontou. Ela reconhece a sua necessidade, eu preciso de um Salvador, Jesus é meu Salvador. Em terceiro lugar, Maria não é mediadora ou intercessora. Entendam, somente Deus pode ouvir e atender as nossas orações, somente Ele é digno de receber culto. O culto
a Maria e as orações que são feitas a ela estão em desacordo com o ensino da Bíblia. Maria precisaria ter os atributos que são exclusivos, presta atenção, exclusivos da divindade, como onisciência, onipotência, onipresença, para poder ouvir todas as orações e interceder. Nem Pedro, nem Paulo, nem os anjos jamais receberam adoração, somente Deus é digno de ser adorado. É assim que nós cantamos aqui hoje, é desse jeito que nós entendemos. A veneração a Maria como mãe de Deus, rainha do céu, mãe da igreja, está em total desacordo com o ensino da palavra de Deus. Essa ideia, segundo alguns pesquisadores, procedeu do entendimento da Idade Média, de que Jesus era um juiz assim, muito severo, muito austero, e que Maria teria um coração mais tenro, mais terno, mais compreensivo. Assim, geralmente, inclusive, são as mulheres, as mães. Acontece que isso é contrariar a perfeição absoluta de Deus. A doutrina proclama tudo por Jesus, nada sem Maria, está em desacordo com o ensino das Escrituras. A Bíblia diz claramente que Jesus é o único mediador. Olha o que está em 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. João 14,6, Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. 1 João 2,1, filhinhos meus, isto vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Carta a Romanos, Paulo, dizendo, capítulo 8, verso 34, quem os condenará? Cristo Jesus que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão da direita de Deus e que intercede por nós. Maria não é nossa intercessora. Em quarto lugar, Maria não é corredentora. Entendam de uma vez por toda, a salvação é obra exclusiva de Deus. Eu vou repetir, a salvação é obra exclusiva de Deus. Ninguém pode acrescentar nada ao que Deus já fez através do seu Filho Jesus. O sacrifício de Cristo foi completo, total, cabal e suficiente. A Bíblia é clara em afirmar em Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Em quinto lugar, Maria teve outros filhos. A Bíblia não ensina a virgindade perpétua de Maria. Aqui nesse ponto, por um erro de tradução da Bíblia Ave Maria, eu preciso recorrer à Vulgata Latina, que é a base de Jerônimo na sua tradução. Por que eu estou falando isso? Porque na versão Ave Maria, Mateus 1:25 está escrito assim: e sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz ao seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Só que se eu traduzir a Vulgata do original para o português, numa tradução literal, tal qual talvez como na tua Bíblia, não a conheceu, até que ela deu à luz a seu filho primogênito, e chamou pelo nome de Jesus. Até que, tem essa expressão de uma forma bem clara. Entenda, amados, o relacionamento com José não era nenhuma desonra para Maria. Hebreus 13:4 é absolutamente claro quando diz: vós todos considerai o matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Se Maria tivesse casada com José, sem ter relação com ele, isto sim seria motivo de desonra. 1 Coríntios 7:5 nos diz assim: não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois retornai novamente um para o outro, para que não vos tente Satanás por vossa incontinência.
A Bíblia nos afirma que Maria deu à luz a seu filho primogênito. Lucas 2,7 diz assim: e deu à luz a seu filho primogênito, e envolvendo em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Jesus não era filho unigênito de Maria, mas primogênito, o primeiro de outros. Ou seja, a Bíblia é clara em informar que Maria teve outros filhos, e nós vemos isso em várias passagens. Ave Maria, Mateus 13, 54, 56. Foi para a sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam, admirados, de onde lhe vem essa sabedoria e esta força miraculosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois tudo isso? Marcos 6,3. Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? E ficaram perplexos a seu respeito. O livro de Atos, capítulo 1, verso 14, diz que todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Queridos, preste atenção, amados, a palavra irmão é usada 346 vezes no Novo Testamento, e definitivamente não significa primo, em nenhuma delas. Se a palavra irmão na Bíblia significasse primo, Jesus em Lucas 8, 19, 21, estaria dizendo que sua mãe e seus primos são aqueles que ouvem a palavra e a cumprem. Isso não faz nenhum sentido, pois ele quis dizer irmãos, porque naquele contexto ele estava falando de irmandade espiritual e não consanguínea. Entretanto, todas as vezes que a palavra irmão foi usada no Novo Testamento para designar uma relação de família, de laços de parentescos consanguíneos, ela simplesmente significa irmão. Não há qualquer possibilidade de outra interpretação. É só nós olharmos para o grego, nós olharmos para aquilo que está escrito. E em sexto lugar, Maria não foi assunta ao céu. No dia 1º de novembro de 1950, pouco tempo atrás, bem recentemente, o Papa Pio XII promulgou o dogma de que o corpo de Maria ressuscitou da sepultura logo depois que morreu, que o corpo e a alma se reuniram e que ela foi elevada, entronizada como rainha do céu, recebendo um trono à direita do seu filho. Ora, essa afirmativa, esse dogma da Igreja Católica, dos nossos irmãos católicos, não possui nenhuma base bíblica. Ou seja, inexiste qualquer texto bíblico que possa sustentar tal afirmativa, pois sequer existe relato bíblico da morte de Maria, que dirá daquilo mais que está sendo acrescentado. Agora, uma coisa é certa, preste atenção. Se nós olharmos para todas as passagens bíblicas existentes que citam Maria, nós não encontraremos nenhuma denúncia ou relato que pudesse macular a sua memória. Muito pelo contrário, a Bíblia nos traz ensinos preciosos sobre essa figura maravilhosa que foi Maria. Mas, então, o que a Bíblia ensina sobre Maria, a mãe de Deus? Esse é o ponto mais importante. Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina que Maria foi a mulher agraciada por Deus. Verso 28 que lemos: entrando o anjo disse-lhe, ave, é uma saudação equivalente a salve, cheia de graça, o Senhor é contigo. Vejam, a primeira vez que Maria aparece na Bíblia, está diante de um anjo. Ele traz para ela uma mensagem do céu e proclama que ela é cheia de graça. Ou seja, que ela achou graça diante de Deus.
O verso 30 que lemos, o anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graças diante de Deus. Entenda, isso nos mostra de uma forma clara que Maria não foi escolhida para ser mãe do Salvador por suas virtudes, embora as tenha. Essa escolha teve-se origem na graça de Deus e não em qualquer mérito, assim como todos os homens relatados na Bíblia, assim como todos que o Senhor levantou, nenhum foi levantado por mérito próprio. Não existe mérito de homem na Bíblia. Tudo é ação do Espírito Santo de Deus e vontade divina. Entendam, queridos, Deus não chama as pessoas porque elas são especiais, mas elas se tornam especiais porque Deus as chama. Maria tinha exata consciência disso, a gente não pode perder isso de vista. Vejam, a ênfase da mensagem do anjo estava na criança e não em Maria. O filho seria grande, não ela. É o Filho, é Jesus. Verso 31, 32 e 33 dizem claramente: eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O nome da criança, Jesus, resumia o propósito do seu nascimento, pois Jesus significa Yahvé, salvação. Jeová salva, Jeová é salvação. Percebam que a única dúvida de Maria foi como isso aconteceria. Como se fará isso, pois não conheço homem, perguntou ela. Essa pergunta definitivamente não indica dúvida ou descrença. O anjo revela a ela que a concepção seria um milagre, como foi. Para confirmar, o anjo conta que Maria, um outro milagre, Isabel, já idosa, estéril, já está grávida do precursor do seu filho, João Batista. O anjo conclui com um princípio teológico importante, maravilhoso, e que nós não podemos nunca perder de vista, dizendo que para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. Temos dois nascimentos milagrosos. O primeiro, filho de uma mulher idosa, estéril. O segundo, de uma jovem, mas sem contato com homem algum. Deus Filho tornou-se humano por meio de uma concepção divina. Guardem isso. O Deus infinito, o Criador do universo, tornou-se um pequeno embrião humano no ventre de Maria. É aquilo que nós vemos no verso 35 que lemos. Só por esse fato temos que Maria era maravilhosa. O Senhor a escolheu, e isso lhe deve ser creditado em honra. Eu definitivamente não posso diminuir esse fato, de que ela foi escolhida pelo Senhor. Ela deve ser honrada por isso. Em segundo lugar, nós vemos na Bíblia que Maria foi uma mulher disponível para Deus. Olha o que está no verso 38. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Uma frase que resume todo o seu jeito de viver. Eis aqui a serva do Senhor. Maria se coloca nas mãos de Deus para a realização dos propósitos de Deus, pois Maria se apresenta, Maria é serva, Maria está pronta, Maria se entrega por completo, se entrega sem reservas. Maria obedece e oferece a sua vida, seu ventre, sua alma, seus sonhos ao Senhor. Maria é inteiramente de Deus, Maria está inteiramente disponível ao Senhor. Agora, importante, observem que Maria está pronta a ser não uma sócia de Deus, não uma igual a Deus, mas uma serva. É isso que ela declara, uma serva do Senhor, e isso era tudo. Diz ela: faça-se em mim segundo a tua palavra. Isso é rendição total, sem condições,
sem perguntas, sem pedidos de prova nenhuma. Ela estava pronta para uma mudança radical na vida dela. De todos os úteros da terra, o seu foi escolhido para ser aquele que carregaria o Filho de Deus feito homem. A serva se apresenta, a serva se entrega, a serva se coloca às ordens. Isso, sem dúvida, merece ser lembrado para sua honra. Nós não podemos de modo algum esquecer quem foi essa mulher extraordinária, lembrada pelo Senhor, escolhida pelo Senhor. Em terceiro lugar, observamos nos textos sagrados que Maria foi uma mulher disposta a pagar um alto preço e correr todos os riscos para fazer aquilo que era a vontade de Deus. Veja aqui, de início, o anjo só falou com ela, não falou com nenhuma outra pessoa. A notícia não foi escrita no céu de Nazaré, para que todo o povo pudesse ler e tomar conhecimento. Imagine para uma mulher nova, jovenzinha, explicar isso para a sua família, explicar a gravidez para a sociedade. Maria, quando fala ao anjo, não tinha nenhuma garantia de que seu noivo José entenderia ou acreditaria em sua concepção miraculosa. Maria estava, quando responde ao anjo, disposta a sofrer desprezo, a muitas vezes viver na solidão. Na verdade, se bem observarmos o texto sagrado, e se nós formos sinceros, José não acreditou em Maria quando esta lhe falou acerca da gravidez. Ele sofreu, ele resolveu deixá-la em secreto. O divórcio lhe pareceu a melhor saída. Aquilo que ele conseguiu encontrar para sua dor, a sua decepção ser aplacada, porque José era um homem justo, como está escrito em Mateus 1,19. Se depois de pensar em deixar Maria, em secreto foi que o anjo lhe apareceu para que ele se revelou a verdade, e ele creu na mensagem do anjo e nas palavras de Maria. Mas quando ela fala para um anjo, ela ainda não tem essa resposta. Foi ato de confiança, foi ato de coragem. Veja, Maria correu risco, não só de ser abandonada pelo noivo, mas até de ser apedrejada em público. Essa era o castigo para uma mulher adúltera. Ela já estava comprometida com José, ele poderia requerer o apedrejamento. Ela, contudo, ela dispôs-se a pagar um alto preço para submeter-se àquilo que era um chamado de Deus. Ela obedeceu. Amado, entenda, a obediência a Deus quase sempre tem um preço. A moça que decide viver uma vida pura perante o Senhor, talvez deixe de ser popular na universidade. A obediência à palavra pode lhe custar um preço. Quantas vezes você pode perder uma promoção ou deixar de fechar um negócio na sua vida por ser obediente a Deus? Maria foi essa jovem obediente. Isso deve ser lembrado também para a sua honra. Em quarto lugar, observando a Bíblia, vemos que Maria é uma mulher bem-aventurada entre as mulheres e não acima das mulheres. Percebam que Isabel, cheia do Espírito Santo, e aqui nós temos que entender que é a ação de Deus novamente, declara suas duas verdades sublimes sobre Maria. Está no verso 42 e 43. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem essa honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Maria é bendita, ou seja, ela é bem-aventurada entre as mulheres. Isabel não coloca Maria acima das outras mulheres, mas ela é bem-aventurada entre, e não bem-aventurada acima das outras mulheres. Bem-aventurada é feliz. Maria é feliz porque ela encontrou o quê? Graça diante de Deus. A graça de ser a mãe do Salvador, uma mãe bendita. Maria é mãe do Senhor, é aquilo que nós vemos no verso 43. Novamente o destaque da fala de Isabel é sobre o filho de Maria, e não sobre Maria.
João Batista estremeceu no ventre da sua mãe, não por causa de Maria, mas por causa de Jesus que está no ventre de Maria. Querido, a centralidade de Cristo nós não podemos esquecer nunca. Isso nós vemos no Velho Testamento, isso nós vemos no Novo Testamento, todos testificam a respeito de Cristo Jesus, o Salvador, o Messias, Deus. O grande personagem daquele encontro entre Isabel e Maria era o filho de Maria em seu ventre. Aquele bebê que estava sendo gerado era Senhor de Isabel. É exatamente isso que observamos no verso 43. Maria é feliz porque creu, é aquilo que nós vemos no verso 45, está lá, bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor foram ditas. Queridos, entendam, Maria não é chamada de feliz porque foi recebida em casamento por um cara bonitão ou rico ali da região, nem por ser considerada a moça mais bonita de Nazaré, foi considerada a garota mais simpática da região. Isabel disse que ela é feliz porque creu em Deus. Maria mesmo reconheceu, por ser mãe do Salvador, que ela seria considerada uma mulher feliz por todas as gerações. No verso 48, ela mesma aponta: me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. E é isso que nós temos que proclamar: bem-aventurada, bendita Maria, mas não uma cor igual a Deus. Ou seja, Maria é bendita. Isto está gravado na Bíblia para sua honra e não deve ser esquecido. Em quinto lugar, se bem observarmos a Bíblia, veremos que Maria é uma mulher que reconhece que Deus está no controle da história, e ela engrandece Deus através do seu canto, magnificar. Olha, dos versos 46 a 55, eu vou ler novamente, porque é lindo, e tem revelações profundas aqui. E Maria disse: minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despiu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais a favor de Abraão e a sua posteridade para sempre. Percebam, queridos, que Maria nos fala da soberania que Deus tem em agir e intervir no curso da história. Para Maria, Deus é poderoso. Para Maria, Deus é santo. Para Maria, ele aponta que Deus é misericordioso. Deus é justo e fiel. O fato desse Deus poderoso escolher uma pobre jovem, desposada por um carpinteiro, numa cidadezinha sem expressão, inclusive renegada, mal falada como Nazaré, nos mostra e dá uma prova clara de que Deus é livre e soberano para agir na história, na vida de quem quer que seja. Deus age por meios estranhos e muitas vezes não convencionais, e isso nós temos que conver, é incrível. Notem que, como nos afirma Hernandes Dias Lopes, no seu livro, Maria nos fala do projeto de Deus de invadir a história e virar a mesa, invertendo completamente os valores do mundo. Deus entra na história não pelos palácios, Deus entra na história não pelo Senado, não pelos congressos. Ele não precisa do poder judiciário para lhe garantir passagem. Ele simplesmente entra na história e faz a mais profunda inversão que se pode imaginar, deixando todo mundo com um gosto de surpresa e até espanto. Ele traz uma verdadeira revolução política, econômica, social, espiritual. Ele divide o tempo. Antes de Cristo, depois de Cristo.
É Ele, o Senhor, que faz. Observem que Maria demonstra a sua profunda necessidade de Deus. Ela reconhece sua necessidade de salvação e chama Deus de Senhor e de meu Salvador. Maria reconhece que o sentido da vida é exaltar e glorificar a Deus e alegrar-se nele. A alegria nossa deve estar em Deus. Alegre-se nele. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, diz ela. Maria reconhece que agora todas as gerações considerarão ela bem-aventurada, porque o poderoso fez grande coisa em sua vida. Antes, ela era uma pobre jovem desconhecida. Agora seu nome seria uma referência para o mundo inteiro, não por seus méritos, mas por causa de grandes feitos de Deus. Todos os homens na Bíblia, heróis da fé, nenhum é reconhecido por seus próprios méritos, mas pela graça do Senhor. Em sexto lugar, olhando a Bíblia, vemos que Maria é uma mulher que está sempre pronta a andar com Deus quando as coisas parecem assim, complicadas. E ela teve uma vida muito complicada, cuidando do seu nenê. É fato que Maria viajou muitos quilômetros a pé ou de jumento nos últimos dias de gravidez, pois o menino que tinha na barriga era o Filho de Deus e ele precisava de proteção. Maria, ela era serva de Deus e submissa a seu marido. Ela tem têmpera de aço. Essa é a figura Maria. Pensem, Maria foi dar à luz ao filho que herdará o trono de Davi e reinará para sempre numa manjedoura. Isso foi objeto, inclusive, de comentário nosso aqui de manhã no estudo de Lucas. Tentar imaginar o Filho de Deus nascendo numa estrebaria, numa manjedoura. Isso é incrível. Agora perceba, em nenhum momento ela duvida, em nenhum momento ela não lamenta, ela não murmura, ela não exalta, ela não reivindica direitos nenhum, ela dá à luz ao seu filho sem um lugar propício, sem um médico, sem uma parteira, ela só com o marido, sem luzes, sem cuidado, sem proteção. Por quê? Porque Maria tinha uma marca clara, ela confiava no Senhor. A tudo assistia, inclusive quando visitada pelos pastores e sobretudo meditava em silêncio, reconhecendo o senhorio. Maria foge com seu filho para o Egito, atravessa o deserto do Sinai. Imagina uma jovem se sentir sem lugar certo para morar. Quantas mocinhas hoje que pretendem um casamento, bate a dúvida, onde é que eu vou morar? Como é que eu vou viver? É sentir-se desterrada, perseguida, ameaçada. Vão para um lugar onde eles não serão ninguém. No Egito ninguém o conhece, onde todos os vínculos importantes estarão ausentes. Mulher, você já imaginou você numa cena como essa? Fugindo só com seu marido e o filho no colo, no lombo de um burrinho. Maria humilde, bastante para fugir, mas ao mesmo tempo Maria é corajosa o suficiente para enfrentar os perigos do deserto e da fuga. Entendam, queridos, preste atenção, ser mãe do Messias, em vez de lhe trazer status, em vez de lhe trazer glória, honra, trouxe solidão, trouxe perseguição, trouxe desterro. José e Maria não são donos da agenda. Afinal, inclusive, foi ordem do próprio Senhor. Permanece lá até que eu avise para voltar. A todo tempo, eles escolheram uma missão. Cumprir aquilo que era a vontade do Senhor. Ou seja, pelos relatos bíblicos, Maria esteve disposta efetivamente e andou nos caminhos ditados por Deus. E isso deve ser lembrado para a sua honra. Nós temos que honrar isso. Em sétimo lugar, Maria é a mulher que tem o privilégio de ter nos braços o Filho de Deus, o seu próprio Senhor, o seu próprio Salvador.
o anjo disse para ela que o seu filho seria filho do Altíssimo. Jesus, como filho de Deus, pré-existiu a sua mãe. Ele é o Pai da eternidade. Ele é um com o Pai, Criador do universo. Maria seria mãe da natureza humana do Verbo eterno e divino. Isso é maravilhoso e nenhuma outra mulher jamais teve esse privilégio. Gente, não é pouco. Nenhuma outra mulher jamais teve esse privilégio de carregar em seu útero, no seu ventre, Deus, o Filho de Deus. Em oitavo e último lugar, Maria era efetivamente discípula de Jesus. Se você olhar em Atos 1,14, amados, entendam, a última vez que Maria aparece na Bíblia, ela aparece como os demais crentes depois da ressurreição. Maria tomou o seu lugar com os outros cristãos, sem ser separada, nem acima deles. Ela estava também como discípula de Jesus. Lá ela também aguarda o derramamento do Espírito Santo. Seus outros filhos são convertidos. Ela se une aos demais crentes e oram. No Pentecostes, todos são cheios do Espírito Santo. A Bíblia não diz que Maria é mais cheia que os demais, nem que ocupa um lugar de destaque sobre os demais. Na verdade, o seu lugar doravante, inclusive, é discreto. Seus filhos Tiago e Judas são mencionados e escrevem livros na Bíblia. Mas Maria não é citada, mas nem pelos apóstolos, nem pelos seus filhos. Entendam, queridos, eu queria que você guardasse isso, porque isso efetivamente é entender quem é Maria. O propósito dela não era estar no centro do palco, mas trazer ao mundo aquele que é a luz do mundo, o único digno de ser adorado e obedecido, só ao Senhor. Ela nunca quis luzes de ribalta, ela nunca procurou coroa. Maria merece sim destaque na história e ser lembrada com honra, mas com certeza, a exemplo daqueles que são apontados em Apocalipse 10, 4, 10, 11, que colocaram suas coroas aos pés do Senhor, ela com certeza jamais aceitaria uma coroa diante de Jesus, a colocaria aos pés. E para chegar a essa conclusão, basta vermos as palavras que atravessaram, como se apresentou, como viveu, como cumpriu a missão, em todo momento. Ele é meu filho, ele é Jesus, a ele obedeço. Em todo momento, ela proclamou para si, e eu já vou concluir. Sabe, mulher, quando comemoramos o Dia Internacional da Mulher, me vem à lembrança aquilo que resta gravado no Salmo 139, que inclusive é base para uma das canções que foram cantadas hoje, que eu nem sabia que ia ser cantada, tá? Salmo 139 na Bíblia nossa, Salmo 138 na Bíblia católica, dos irmãos católicos. Eu vou ler na nossa Bíblia, o verso 15 e 16, diz assim: os meus ossos não te foram encobertos quando no culto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nem um deles havia ainda. Mulher, é incrível que Deus dá o privilégio para as mães experimentarem um gostinho da criação de um modo especial, e isso é tremendo. Maria é uma mulher digna de ser imitada, não só pelas mulheres e mães, mas por todos os cristãos, por sua humildade, por sua coragem, por sua fidelidade a Deus, uma mulher que esteve pronta a correr todos os riscos para realizar aquilo que era vontade e propósito de Deus em sua vida. Por isso, nessa noite, a minha oração é para que Deus nos ajude a nos inspirar e imitar a essa bem-aventurada mulher. E lutar para que as pessoas a honrem, não colocando ela num pedestal que jamais Deus a colocou, e nem ela jamais aceitaria ou aceita.
mas honrando-a, imitando o seu exemplo como uma humilde serva de Deus. Um exemplo a ser seguido. Essa é Maria, na devida proporção que está na palavra do Senhor, na devida proporção que relata a Bíblia Sagrada. Maria, a mulher mais extraordinária que eu tenho conhecimento vendo a palavra do Senhor. A mulher mais extraordinária. Mas eu não posso desonrá-la falando aquilo que ela não é. Por quê? Porque ela não aceitaria isso. Ela entendia que ela tinha um propósito. E ninguém cumpriu um propósito tão fielmente quanto foi Maria. Vamos orar? Senhor, Maria é uma figura que a história dos homens tumultuou a sua imagem. Embora para nós nos parece tremendamente claro a figura de uma mulher inigualável, maravilhosa, extraordinária, que deve ser lembrada, honrada e imitada, ser um exemplo para todos nós. Senhor, que nesse dia que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, nós possamos nos apossar do exemplo de Maria, nos apossar de uma serva, sabe? Que a gente possa, nessa noite, repetir a frase de Maria: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Pai, essa é a marca de Maria. Não é a vontade de Maria, mas a vontade de Deus, que ela diz: cumpra-se em mim a tua vontade, Senhor. Pai querido, Pai amado, que nós aqui, Senhor meu Pai, nessa noite, com a mente esclarecida e guiados pelo teu Santo Espírito, que nós proclamamos liberdade dele aqui, possamos ter a mesma postura, a mesma atitude. Por isso, Senhor meu Pai, nos capacita, porque todos os atos da história, todos os relatos bíblicos, todos os heróis da fé, todos, do menor ato ao maior ato, foram totalmente dependentes da tua graça e tua misericórdia. Escreve essa verdade, Pai. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém.